Tudo certo aí com vocês? Tudo certo. Beleza. Com relação ao conteúdo que a gente viu na aula passada, como é que ficou o entendimento de vocês? Alguém ficou com alguma dúvida? Como é que ficaram aqueles conceitos básicos lá? Ficou bem de... Deu uma cortada no teu áudio aí, Bruno. eu falei que pra mim tá tudo de boa. Agora consegui. Ô, professor, não tô estabilidade na conseguindo internet. entender. Eu não sei se é só pra mim. Tá, eu vou fazer o seguinte, de qualquer forma, eu vou fazer uma breve revisão aqui do que a gente viu na aula passada, para depois a gente dar continuidade no conteúdo de hoje, certo? Deixa eu só botar o compartilhamento aqui. Tá aparecendo para vocês o PowerPoint aí? Sim. Então eu vou passar de forma meio breve o que a gente viu na aula passada aqui, só para dar uma recapitulada. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só questionar, tá ok? Então a gente viu na aula passada que o algoritmo era o quê? Uma sequência de passos bem definidas com o objetivo de chegar à resolução de um problema. Que ele precisa ser finito, ter um número de passos finitos, né? E ser bem sucedido, ou seja, resolver aquele problema inicial que ele tinha lá. Nós vimos também, deixa eu chegar aqui no slide aqui, que uma das características principais do algoritmo, que são as fases, né, que são o quê? Entrada, processamento e saída. O que seria a entrada? Todos os tipos de dados que vão ser alimentados no algoritmo, seja ele pelo usuário ou por uma rotina automática ou já inserido no próprio algoritmo. E aí, tranquilo? Processamento. O que é o processamento? São os cálculos que o algoritmo vai fazer. Ah, professor, quantos cálculos meu algoritmo vai ter? Isso vai depender do quê? Da quantidade de informações que tu vai processar, do tipo de processamento. Nós vimos lá o exemplo do algoritmo do cálculo da energia, né? Qual era o cálculo que a gente tinha? Era subtrair a leitura atual menos a anterior, chegava-se num valor de consumo, pegava-se esse valor e multiplicava pelo valor do quilowatts. Daí nós teríamos o valor da energia. Vimos também que sobre esse valor poderia ter a incidência de impostos, né? ICMS, entre outros. Então, seriam outros processamentos. Então, a quantidade de processamentos, ela está diretamente ligada ao quê? Ao valor, né, que o teu algoritmo vai mostrar, o problema que tu precisa resolver. E a saída são o quê? Os valores, ou o valor, ou os valores, ou os resultados, né, obtidos pelo algoritmo. O processamento daquele algoritmo. E tem também uma fase que é bastante importante, que a gente chama de teste de mesa, que nada mais é do que é tu validar se a saída do teu algoritmo está de acordo com os dados de entrada. Pegando o caso do exemplo do cálculo de energia, teríamos que entrar com o valor de leitura atual menos a leitura anterior, multiplicar por um valor do quilowatts e ver se o valor que está sendo mostrado lá da fatura de energia está correto de acordo com o teste de mesa. Digamos que não está correto. O que poderia acontecer de errado nesse algoritmo da energia? Nós poderíamos ter a seguinte situação. Em vez de tu pegar a leitura atual menos anterior, tu pegava anterior menos atual. Por exemplo, lá no início do mês, o funcionário da Celeste, ou cooperativa, vai lá no relógio e tira a leitura lá, vê que está marcando 100 kW. E vai lá no final do mês, tira outra leitura, está marcando 500.
Então, o consumo dessa residência foi o quê? Foi 400 kW, que seria o 500 menos o 100. Mas digamos que na hora que tu está desenvolvendo o teu algoritmo, tu pode ter te equivocado no processamento. Então, ao invés de tu pegar a leitura atual menos a anterior, tu pegou o anterior menos o atual, que ficaria 100 menos o 500. Daí o resultado ficaria menos 400. Se tu pega esse valor e multiplica pelo valor do quilowatts, tu vai estar dando, o teu algoritmo vai estar mostrando um valor de energia negativa. Conseguiram entender? Então, nesse exemplo, a gente consegue matar essa charada o quê? Pelo teste de mesa. Vamos lá. Até aí, tranquilo? Aqui a gente viu as formas de representação. A gente viu um exemplo, né? Que era para calcular o dobro, que nós líamos um valor e multiplicava por 2. Isso aqui é bastante interessante também, ó. Sempre que a gente vai criar um algoritmo, vai montar um algoritmo, os nossos exercícios vão ser todos eles baseados em resolução de problemas, conforme eu tinha comentado com vocês. Então, as primeiras etapas que a gente vai fazer, o que que é? É interpretar o problema. Então, a primeira leitura que a gente faz, tentar extrair do problema ali, ó, quais são os dados de entrada. Construa um algoritmo que realize ou que efetue a leitura de 3 notas de um aluno. Opa, 3 notas. Então, tu já consegue deduzir que os dados de entrada são o quê? São as 3 notas. Depois o algoritmo deve calcular a média e mostrar o resultado da média. Então, calcular. Então, tu já subentende que ali tem um processamento. E mostrar o resultado, tu entende que seria o quê? A exibição. Então, a primeira coisa que a gente faz quando pega um algoritmo é ler o problema e tentar responder essas 3 perguntas. Ó. Quais são os dados de entrada? Quais serão os processamentos que a gente vai utilizar? E quais serão os dados de saída? A gente conseguindo extrair isso do problema, a gente já está com mais de 50% do algoritmo resolvido. Conseguiram entender até aí? Uhum. Beleza, então vamos partir da mesma ideia. Enquanto vocês não se manifestarem, eu entendo que tá tudo certo aí, tá ok? Qualquer dúvida é só abrir o microfone e chamar. Vamos lá, prosseguindo, deixa eu voltar para cá. Então aqui a gente tem um exemplo daquele algoritmo, né? Eu li um número. Hoje a gente já vai estudar o que é esse tipo de dado aqui, o que é essa palavrinha num, dobro e inteiro. Então, a gente já vai entrar no conceito de variáveis hoje. Então, eu li um número, peguei o número, multipliquei por 2, e simplesmente mandei mostrar o resultado daquele cálculo ali. Aqui nós temos um outro exemplo onde faz a leitura de 3 notas de um aluno e calcula a média. P1, P2, P3, e divide por 3 porque é média aritmética. Tá aí, tranquilo? Aparece para vocês só o PowerPoint? O que aparece para vocês aí, pessoal? Aparece somente a página do PowerPoint do professor. Tá, e aparece a minha webcam ligada, é? Não. Não? Quanto pega e compartilha a tela, só aparece que tá compartilhando, só. Tá. Não, é porque eu tô com a webcam ligada, pensei que apareceu no cantinho ali, então não aparece, então. Não. Tá. De repente, algum recurso aqui da ferramenta que eu vou ver se eu consigo descobrir depois, tá? Ok. Então, a gente viu algumas vantagens da linguagem algorítmica. Conceitos básicos, a gente viu que comandos, são os passos que compõem um algoritmo. Vamos lá. Então, aqui nós temos um outro exemplo para resolver, tá? Antes de começar no conceito de variáveis. Imagine o seguinte problema. Calcular a média final dos alunos da terceira série, sendo que os alunos realizaram 4 provas, P1, P2, P3, P4,
onde o cálculo da média, o que é? Uma média aritmética. Todo mundo sabe o que é média aritmética, né? Ou tem alguém que não sabe o que é média aritmética? Todo mundo sabe, eu acho. Então a média aritmética soma a quantidade de notas, soma as notas e divide pela quantidade de notas. Como tem 4 notas, então P1 mais P2 mais P3 mais P4 dividido por 4. Vai ter alguns exercícios que nós vamos trabalhar com média ponderada. Daí a gente vai ver que cada nota tem um peso. Daí depois, na hora de fazer a divisão, o que a gente faz? A gente divide pela soma dos pesos, não pela quantidade de notas. Então, vamos lá, fazendo aquelas 3 perguntas básicas para para esse problema aqui. Quais são os dados de entrada? As notas. Se eu quero calcular a média e teve 4 provas, 4 avaliações ou trabalhos, então os dados de entrada vai ser o quê? A nota 1, a nota 2, a nota 3 e a nota 4. Beleza? Que processamento que eu vou utilizar? Se ela é uma média aritmética, eu vou somar todas as notas e vou dividir por 4. Um detalhe que a gente tem que prestar atenção quando estiver fazendo atividade na prática e falar sobre média aritmética ou qualquer outro tipo de média que envolva, uma soma de uma determinada quantidade de valores, nós temos que prestar atenção que essa divisão ela tem que ficar fora de um parênteses. Depois eu já vou fazer um exemplo aqui no aplicativo que a gente vai estar utilizando no semestre, e a gente vai ver que é comum no início a gente cometer esse erro, dividir apenas o último número por 3 ou por 4, daí o resultado da média vai ser diferente, tá? Porque a gente tem que dividir o conjunto das notas, não uma única nota, né? Tranquilo até aí? Então, quais serão os dados de saída? O que a gente vai mostrar para o usuário? Nós vamos mostrar para o usuário o valor da média, né? Até aí, tranquilaço, galera? Uhum. O que acontece agora? Agora a gente vai entrar num conceito bastante importante. Deixa eu só ver se não tem nenhum aluno pedindo acesso lá na... Não tem ninguém pedindo acesso aqui na plataforma. Tá o PowerPoint compartilhado ainda? Sim. Tá sim. Tu escolhe a tela que tu compartilha. Desculpa? Tu escolhe a tela que tu compartilha, entendeu? Se eu escolho? Tu pode sair da tela aí e a gente não vai ver. Tá, não, beleza. Então aqui tá... É porque eu vim aqui para a tela principal para ver se tinha alguém aguardando para entrar aqui na sala, mas no momento tá tudo ok. Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar agora um dos conceitos mais importantes que tem da aula de hoje, que é o conceito de variável. Sintam-se à vontade para questionar se vocês não entenderem, tá? Vocês não podem ficar com dúvida. Tá aí, tranquilo? Sim. Então, o que é variável, pessoal? Se a gente pegasse um conceito de variável, é algo que varia. Muito bem, vocês são espertos, né? Se é variável, é algo que varia, né? Muito bem. A temperatura, vocês acham que é algo variável ou não? Sim. Sim. É algo variável. Ela sofre uma alteração no decorrer do dia, no decorrer da hora, no decorrer do minuto. Um determinado espaço de tempo, ela tem uma variação. O nosso humor é variável ou não? Sim. É variável. Tem dia que a gente tá mais bem-humorado, tem dia que não tanto, tem dia que a gente não queria sair de casa, mas tem que sair. E assim vai. O saldo da conta bancária. O meu é sempre variável, sempre para baixo. Não sei o de vocês aí. Não tem nenhum. Então, variável, algo que sofre uma variação num determinado período de tempo. Em algoritmo, onde é que... Desculpa, pessoal. Em algoritmo, onde é que a gente
acaba utilizando variáveis? Nas entradas? Nas entradas, nos processamentos e nas saídas. Isso, porque sempre pode dar um valor diferente dependendo das entradas e dos processamentos, né? Isso mesmo, Ana. Mais alguma dúvida? Alguém mais quer fazer algum comentário? Até aí estão conseguindo acompanhar? Então, onde é que nós usamos as variáveis no algoritmo? Para fazer o recebimento dos dados, né? Onde o usuário vai informar nota, valor, peso, preço, altura, qualquer informação que vai ser inserida pelo usuário ou qualquer informação que vai resultar de um processamento do nosso algoritmo, nós precisamos armazenar em uma variável, em uma ou mais variáveis, depende da situação, porque posteriormente o nosso algoritmo vai precisar fazer o uso desses valores. Igual, vamos voltar ao exemplo da energia lá. Criei uma variável que tinha a leitura anterior, criei uma variável que tinha a leitura atual. Então, posteriormente, eu vou precisar desses valores para quê? Para calcular o consumo e depois, sim, calcular o valor da energia a ser paga. Até aí, tranquilo? Então, vamos manter em mente agora assim, ó, variáveis, né, são necessárias para que o nosso algoritmo armazene as informações que serão processadas. E onde é que são armazenadas essas variáveis, pessoal? No computador, onde é que ele armazena? No HD? No momento de execução, como a gente está trabalhando ainda com algoritmo, como vocês ainda não aprenderam um banco de dados, essas variáveis, elas vão estar armazenadas na memória principal, que é a memória RAM. Posteriormente, desculpa? Na hora da execução, né? No caso, eu pensei que era o armazenamento dela. Isso aqui em momento de execução, tá, Emerson? Não, daí sim a memória RAM. Tá, tranquilo. Conseguiu entender? Alguém tem alguma dúvida aqui, pessoal, que as variáveis elas ficam armazenadas na memória RAM? Não. Posteriormente, quando vocês aprenderem banco de dados, daí sim, os valores vão estar armazenados lá numa tabela, no banco de dados, que vai ficar armazenado no HD. Nesse primeiro momento, que nós estamos aprendendo a lógica, os dados ficam armazenados somente em tempo de execução. Quando o algoritmo termina a execução, ou por acaso der uma queda de energia, os dados que estão na memória RAM, eles se perdem, porque a memória RAM ela é volátil. Isso vocês já estudaram, né? Então, vamos lá. O que diz aqui o nosso PowerPoint? Variável é um espaço de memória. Então, é uma caixinha lá na memória. Imaginem a memória do computador como sendo uma caixa ou um armário com várias gavetas, onde cada gaveta a gente define um nome, que seria um identificador. E nesse espaço, a gente armazena um valor. E esse valor pode ou não ser modificado durante a execução do algoritmo. Estão conseguindo acompanhar a analogia? Então, a gente tem um armário com várias gavetas. Esse armário é a memória do computador. Em cada gaveta daquela, eu consigo armazenar um valor. Este valor, se eu precisar modificar ele durante a execução do algoritmo, não tem problema nenhum. E cada gavetinha daquela, ela tem um nome, que é o identificador, para mim saber qual informação está em qual gaveta. Então, a gente chama identificador, que seria o nome das variáveis. Então, identificadores são os nomes utilizados para referenciar variáveis, funções ou vários outros objetos definidos pelo construtor do algoritmo.
Então, a gente sempre começa as variáveis com letras, né? Vocês vão ver que, geralmente, a gente vai acabar utilizando letras ou abreviando o nome do identificador mais próximo do que a variável vai armazenar. Até aí, vocês conseguiram entender o conceito de variáveis? É tranquilo para todo mundo? Sim. Alguém tem alguma dúvida, galera? Não. Então, segue o jogo, então. Vamos lá. Então, variável. Aqui tem mais alguns conceitos, tá? Representação simbólica dos elementos de um conjunto. Cada variável corresponde a uma posição de memória, ou seja, a uma gavetinha lá do meu armário, cujo conteúdo pode variar durante a execução. Quando se diz que uma variável x, ou seja, uma gavetinha lá, eu disse que ela tem o nome x, assume um valor 5, quer dizer que, na realidade, existe uma posição da memória que tem o nome x, representada simbolicamente, e que dentro dela tem um valor 5. Então, vocês definiram uma variável com o nome x. Então, criaram lá naquele armário de vocês, desculpa, pessoal, uma gaveta que tem o nome X, e dentro dela vocês armazenaram o número 5. Ah, mas esse número 5, ele não pode alterar, professor? Ele vai ser sempre o número 5? Não, porque qual é o conceito dele? Não é variável? Variável não é algo que pode sofrer uma variação? Então, pode ocorrer que na execução do meu algoritmo, esta variável que no primeiro momento tinha o valor 5, ela passa a ter um outro valor. Ah, qual o outro valor? Vai depender do tipo de processamento do algoritmo. Pode ser um valor superior, pode ser um valor inferior, e assim sucessivamente. Até aí, tranquilo? Sim. Certeza. Tá sempre Tá. Aham. Desculpa, alguma dúvida? Então, vamos lá. Seguimos. O que é uma atribuição? Ah, vocês vão ouvir muito falar, tu tens que atribuir valor para a variável. A variável não foi atribuído nenhum valor. Então, a atribuição representa o ato de uma variável receber o valor de outra variável. Ou, né, o usuário informar um valor para ela. Então, tu precisa atribuir um valor para aquela variável. Então, tu vai estar alimentando ela com algum determinado valor. Aqui na ferramenta que a gente vai aprender, a gente vai usar uma ferramenta que ela é bastante acadêmica. Ela foi desenvolvida numa universidade de Minas Gerais, se eu não me engano. Então, o objetivo dela mesma é ensinar lógica de programação em português, que a gente chama a ferramenta Visual G. Então, a gente vai usar o símbolo, o sinal de menor, e o tracinho, né, indica uma expressão de atribuição. Eu já mostro isso na prática para vocês, tá? Então, quando a gente usar esse símbolo aqui, ó, quer dizer o quê? Que nós estamos atribuindo um determinado valor a uma variável. Beleza? Vamos lá. Professor, eu não consegui entender muito bem. O professor podia explicar mais uma vez? O que tu não conseguiu entender, Júlia? O que é atribuição? Como assim? Eu não entendi o conceito. Beleza. Então, por exemplo, assim, ó, vamos pegar o exemplo lá da média. Na média, tu conseguiu entender o exemplo lá? São Sim. 3 notas, né? Nota 1, nota 2 e nota 3. E a média, o que é? A média é o cálculo das 3 notas, a soma das 3 notas dividido por 3. Até aí, Sim. Tranquilo? Até aí, bem tranquilo. Tá, show de bola. Então, digamos, né, as entradas do algoritmo. Leia a nota 1, leia a nota 2, leia a nota 3. O meu processamento vai ser o quê? A soma das 3 notas dividido por 3. Mas como é que eu vou dizer que a variável média vai receber isso?
Então, eu vou atribuir para a variável média o resultado das variáveis prova 1, prova 2, prova 3, a soma delas dividido por 3. Então, eu estou atribuindo para uma variável o valor do processamento que é referente a outras variáveis. Tu conseguiu entender agora, Julia? Sim, é o valor da nota, no caso, é isso? Isso, então, para mim chegar no valor da média, o que eu preciso fazer? Somar 3 notas e dividir por 3, né? Então, eu estou atribuindo para a minha variável média um valor que é referente a outras variáveis. Sim, entendi. Beleza? Depois, quando a gente começar a fazer uma atividade prática logo em seguida, vai ficar mais tranquilo. Alguém mais tem dúvida, pessoal? Sem medo de ser feliz aí, hein? Vamos lá. Ó, aqui tem um exemplo de atribuição. Ó. Queremos expressar a ideia de que uma variável x recebe o valor de y mais 2, onde y é outra variável. Então, digamos assim, ó, tu vai ler um valor, o usuário vai informar um valor, tu vai armazenar na variável y, e a variável x vai ser o quê? Vai ser o valor da variável y mais 2. Então, eu estou atribuindo para a variável x o valor da variável y e somando 2 unidades. Até aí, tranquilo? Sim, entendi. Entendeu, Julia? Sim, Tá. É porque às vezes dá uma cortadinha no áudio ali, eu não consigo, às vezes corta um pouquinho quando vocês falam, tá? Quando eu perguntar de novo é porque eu não consegui entender o que vocês falaram, tá? Agora que a gente já entendeu o que é variável, que é uma posição na memória, que eu defino com um determinado nome, e lá nessa posição eu vou armazenar alguns valores, eu preciso definir quais os tipos de dados, né, que eu vou estar armazenando nessas variáveis, porque elas possuem tipo de dados diferente. Por exemplo, quando vocês vão armazenar, quando vocês vão pedir para o usuário informar nota, ele é um tipo de dado diferente do que vocês, né, do que vocês estivessem armazenando, por exemplo, o nome do usuário. Até aí todos concordam que são tipos de dados diferentes? Porque nota é do tipo, né, numérico, né? A gente vai armazenar números, né? E o nome, o que é? O nome é informação do tipo texto, né? Até aí todos concordam? sim, isso aí foi tranquilo. Então agora nós vamos ver alguns tipos de dados que nós vamos estar utilizando no momento de declarar as variáveis. Tipo de dado inteiro. Toda e qualquer informação numérica que pertence ao conjunto dos números inteiros. Por exemplo, você vai criar um algoritmo para solicitar a idade de uma determinada pessoa. Então, quando tu pergunta a idade, a pessoa diz, tenho 17, 18, 19. Ela não diz, né, eu tenho 17 anos, 3 meses e 5 dias. Não é assim? Tenho 17, 18, 19. Quando tu vai perguntar o número de filhos de uma pessoa? Eu não tenho um filho e meio. Ou tu tem um, ou dois, ou três, ou tu não tem nenhum. Todos estão conseguindo observar o tipo de dado inteiro? Sim, Agora é real. Toda e qualquer informação numérica que pertence aos números reais. Qual é a tua altura? Eu tenho 1,72 m. Qual é o teu peso? Eu tenho 80 quilos e 300 gramas. Então, esse tipo de dado já não pode mais ser inteiro, né? Por quê? Porque ele tem números decimais. Até aí, tranquilo?
Então, sempre que a gente for armazenar números que não sejam decimais, a gente usa o tipo de dado inteiro. E quando a gente precisar armazenar números que são decimais, a gente usa o tipo de dado real. Beleza? Alguma pergunta até aí? Não, por enquanto estou entendendo. Tá. Esse material que eu estou usando aqui, eu já compartilhei com vocês na aula passada, tá? Ele já está lá no ambiente virtual. Vamos lá. Caractere barra string. Toda e qualquer informação que ela é composta por um conjunto de caracteres alfanuméricos. Por exemplo, onde é que o endereço da tua residência, onde é que tu mora? Eu moro na rodovia SC 446, quilômetro 3. Então, nessa informação nós temos o quê? Letras, números e podemos ter também caracteres especiais, né? Então, a gente usa o quê? O tipo de dado string. Um outro exemplo, quando a gente vai armazenar uma placa de carro. Então, ali nós temos o quê? Letras e números também. Quando a gente vai armazenar o CPF, nós temos, né, uma combinação de letras e caracteres especiais. Quando a gente vai armazenar o quê? Conta bancária e assim sucessivamente. Todos conseguiram entender a aplicabilidade do tipo de dado caractere ou string? Sim, Operadores lógicos. Toda e qualquer informação do tipo booleana, verdadeiro ou falso. Vocês já tiveram, acho que em lógica matemática, tabela verdade, né? tivemos. True e falso, né? Então, a gente usa o quê? Um tipo de dado lógico, que é um valor booleano, né? Ou a luz está acesa ou está apagada, ou a porta está aberta ou está fechada. Não tem meia luz acesa, não tem meia porta aberta, né? Então, a gente usa o tipo de dado lógico. Mas a gente usava também 0 e 1, professor. Aí também é lógico? Sim, sim, 0 e 1 também é booleano, né? Ah, tá. Até aí, tranquilo? Sim. Então, mais alguns conceitos aqui. Saída, né? É o que a gente mostra lá para o usuário. Aqui é só a teoria, tal. Operadores de atribuição. Vamos para um exemplo prático aqui já. Operadores unários, operadores aritméticos, soma, multiplicação. Maior do que, menor do que. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui. Até aqui, tranquilo, pessoal? Aqui é só uma teoria aqui que depois vocês podem dar uma lida ali, que eu vou explicar aqui agora já está toda essa teoria, tá? Deixa eu compartilhar outra tela aqui, vamos lá. Para compartilhar. Apareceu para vocês aí uma janela branca? Ainda tá carregando. Pera aí, professor. Tá, tranquilo. Não apareceu nada, professor. Só ficou o nome do professor até agora. O app não está com compartilhamento uma janela. Aqui tá Alguém? aparecendo que tá compartilhando, mas não aparece nada. O app Microsoft está com compartilhamento de uma janela. Não apareceu nada, é? Não. Aparece para alguém, pessoal? Pra mim, não. Aqui também não. Vou lá de novo aqui. Vamos ver aqui.
Apareceu alguma coisa para vocês? Agora sim. Apareceu ali a página do Microsoft Teams ali, né? Sim. Isso. Tá, deixa eu abrir aqui. Apareceu agora aqui uma outra janela? Sim. Agora apareceu. Sim. Todos estão vendo essa janela aqui, pessoal? Sim. 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 Uhum. Sim. Tá. Tem alguém que não conseguiu visualizar ainda, que daí eu espero carregar, de repente a internet pode estar um pouquinho lenta antes de começar a explicar. Depois eu já vou mostrar para vocês como a gente vai baixar essa ferramenta, tá? Daí vou dar um tempinho para vocês baixarem ali. É bem rapidão. Não, acho que para todo mundo tá funcionando, professor. Tá. Então essa ferramenta aqui, ó, é uma ferramenta chamada Visual G, que eu tinha comentado com vocês. É a ferramenta que a gente vai utilizar no decorrer do semestre para a gente estar criando os nossos algoritmos. Então eu vou passar para vocês os exercícios, vou explicar, fazer 1, 2, 3 exemplos, quantos forem necessários, e passo a lista de atividades e a gente fica fazendo as atividades nessa ferramenta. Então, qual é a estrutura dessa ferramenta? Eu vou explicar aqui passo a passo. Vocês tendo dúvida, vocês me chamam, tá? Então, sempre que a gente vai abrir, ó, vamos botar aqui, ó, arquivo novo. Salvar não. Sempre que eu vou criar um novo algoritmo, ele já vem com essa estrutura aqui, ó. Algoritmo, entre aspas, sem nome. Aqui a gente vai dar um nome para o algoritmo. O que eu sugiro para vocês? É apenas uma sugestão, tá? Se vocês quiserem pôr assim, ó, um exemplo. Ó, lista 1, underline, exercício 1. Na hora de estudar, vocês vão saber o que é a lista 1, exercício 1. Agora, se vocês quiserem botar aqui, batatinha, florzinha, jacarezinho, fica a critério de vocês, não vai ter erro nenhum, tá? Essa é só uma sugestão para vocês se localizarem. No algoritmo, nessa ferramenta, tudo que tiver entre barra, barra ou asterisco, barra, por exemplo, assim, ó, asterisco, barra, e depois barra, asterisco, ele entende como um comentário. Ele não executa, não é um comando do algoritmo, é apenas um comentário. Então, aqui tem aqui, ó, função, vocês poderiam botar, né, escrever detalhes sobre o algoritmo, o autor, a data e a seção de declarações. O que eu sugiro vocês porem aqui? Vocês podem fazer assim, ó, asterisco barra, não, é barra, asterisco, asterisco barra, acho que é. Asterisco barra, 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 barra. Podem aqui, ó, copiar o enunciado do algoritmo que eu vou passar lá, ó, algoritmo. Claramente, só estou abreviando aqui, tá? Vocês podem copiar lá o enunciado do exercício, que isso vai facilitar vocês na hora de estudar. Quando vocês forem estudar, que vocês abrirem o arquivo do Visual G, ali no cabeçalho vocês vão ter o quê? O enunciado do exercício. Ah, mas eu não quero botar, professor. Não bota, fica a teu critério, apenas uma sugestão. Até aí, tranquilo? Até aí tá tranquilo, professor. Tá. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Se vocês não comentarem nada, a gente parte daquele combinado lá. Eu prossigo com o conteúdo, tá? Mas se tiverem dúvida, vocês não podem ficar com dúvida, pelo amor de Deus. Segue o jogo? Sim. Tá aparecendo para vocês? Sim, tá aparecendo tudo, professor. Tá. Quando eu sair da tela aqui, aparece também ou não? Sim, tá aparecendo lá. Aparece. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Variáveis. Aqui, ó. var. O que nós temos aqui na seção de var? É aqui dentro dessa seção, entre o var e a palavra início, que eu vou declarar todas as variáveis que eu vou utilizar no meu algoritmo. A gente vai observar assim, ó, que no início vocês estão lá lendo, interpretando o algoritmo. Daí vocês imaginam que aquele algoritmo vai precisar de 5 variáveis. Daí vocês começam a declarar as variáveis. Beleza, declarou as variáveis, daí tu vai lá, tu começa a criar o teu algoritmo.
Começa a fazer as leituras, começa a fazer os processamentos, né? E vai mostrar as saídas, depois tu te dá conta assim, poxa, mas eu declarei 5 variáveis e eu utilizei 3. Tem algum problema? Não tem problema algum. Só o que acontece? Que tu alocou 5 espaços na memória e tu utilizou apenas 3. Agora, o inverso não é verdadeiro. Por exemplo, tu está analisando o teu algoritmo e tu declara 3 variáveis. Daí tu vai começar a desenvolver ele, tu vai começar a criar o teu algoritmo. Só que tu usa 4 variáveis. Daí quando tu vai executar, ele vai dar um erro, por quê? Porque tu está tentando guardar um valor na memória numa determinada posição que tu não declarou. Conseguiram entender, pessoal? Sim. Declarou 5 e usou 3, não tem problema. O que não pode é declarar 3 e usar 5. Daí vai dar erro, tá? Mas isso é no decorrer das atividades, a gente vai pegando essas manhas aí, isso aí é tranquilo, tá? Então, toda variável que eu precisar declarar no meu algoritmo, ele vai ficar nessa seção aqui, ó, entre var e início. É uma prática que eu já quero começar aqui, já quero passar para vocês agora e gostaria que vocês adotassem ela no decorrer do semestre, não só no decorrer do semestre, mas na vida profissional de vocês e na vida acadêmica, é a questão da indentação do código. O que é a indentação do código? É a gente seguir uns padrões de desenvolvimento. Se vocês observarem agora, eu vou declarar a primeira variável. O cursor aqui, ó, ele está piscando bem embaixo do V aqui, não está? Todos conseguem ver? Tá aqui, está alinhado aqui à esquerda, né? Então, sempre que eu vou declarar uma variável, ó, 1, 2, 3 espaços. Por quê? Para o código não ficar todo alinhado à direita. Deixa eu só ver se esse aqui ele tem a função de formatar. Código, editar, corrigir indentação. Depois eu já vou mostrar para vocês que tem um recurso ali, mas vocês não façam errado para utilizar o recurso, tá? O recurso a gente só vai utilizar quando se perder, e daí usa o recurso, mas a gente já procura fazer da forma correta. Conseguiram entender ali o porquê a indentação? Para não ficar o código todo alinhado aqui à esquerda, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo, o código correto, depois eu vou pegar o mesmo exemplo e vou fazer ele de forma errada. Para vocês verem como a gente não deve fazer. Então, vamos pegar o exemplo da média, pode ser? Onde nós vamos ler 3 notas, vamos calcular a média e vamos mostrar o valor da média. Então, a gente já sabe que... Deixa eu só ver se eu tenho uma versão mais nova aqui. Acho que tinha uma versão 3.0 desse... A gente olha lá no site. Já tem o 3.0. Tem, né? Eu acho que eu tenho instalado aqui, só que eu acho que eu acabei abrindo errado. Só um minutinho, deixa eu vir na área de trabalho aqui. Tinha a versão 3.0, agora que eu tô visual, tá aqui, ó, 3.0. Deixa eu fechar essa aqui. Eu tinha as duas aqui, e eu que acabei abrindo errado. Visual G 3.0. Nós vamos ficar usando o 3.0 daí? Pode usar 3.0, tá? Tem alguns recursos a mais, né? A interface dela aqui é um pouco diferente, né? Ó, aqui... Ah, tá, que eu já tinha baixado aqui e tava seguindo com o professor. Mas beleza. Então, variáveis. Aqui dentro da seção de variáveis, eu vou declarar as variáveis que eu preciso utilizar no meu algoritmo. Então, se a gente vai calcular a média, e essa média ela é composta por 3 avaliações, prova 1, prova 2 e prova 3, então eu vou criar 3 variáveis. Eu vou usar P1. Vou usar um outro variável do mesmo nome, vírgula P2, vírgula P3, vírgula média. 2 pontos inteiro. O que é o 2 pontos?
2 pontos quer dizer que até ali eu declarei 4 identificadores, ou seja, 4 variáveis. Eu fui lá na memória e criei o quê? 4 espaços, onde eu disse que um espaço de memória tinha o nome P1, o outro P2, o outro P3 e o outro média. E defini que os valores que serão armazenados nesses espaços são do tipo inteiro. Até aí, tranquilo? Sim, tranquilo. Beleza. Se eu tivesse mais variáveis de um tipo de dado diferente, eu declararia na outra linha. Por exemplo, o nome do aluno, 2 pontos. O nome, que tipo de dado que é mesmo, pessoal? String. Lógico. String. String, caractere, né? Caractere. O string é o caractere. Beleza. Então, aqui, ó, variáveis. Todas as variáveis que eu vou utilizar aqui dentro. Terminei as declarações, eu vou para a seção de comandos, que vai ser o quê? O desenvolvimento do meu algoritmo, que ele vai ficar delimitado na palavra início e fim algoritmo. Então, toda lógica, todo comando que tiver aqui dentro do início e do fim, entende-se que o quê? É o meu algoritmo propriamente dito. Até aí, tranquilo? Sim. Alguma pergunta? Então, aqui no Visual G, nós temos um comando chamado escreva e escreval, ou escreva-l. O comando escreva ou o comando escreval, ele tem a função de o quê? Escrever algo para o usuário, mostrar uma frase, um resultado. A diferença do comando escreva e do comando escreva-l é que o comando escreva-l, ele quebra a linha. Depois eu já vou mostrar um exemplo aqui dos dois, tá? A gente vai procurar sempre usar o comando escreva L, que daí ele escreve e o cursor já passa para a linha de baixo. Então, eu posso primeiramente fazer o quê? Botar uma frase para o usuário, por exemplo, assim, ó, digite a primeira nota. E o cursor fica ali esperando, né, que o usuário digita a nota. Então, vamos lá. Escreval. Todo comando escreval, ele é entre parênteses. Toda a informação que eu quero botar para o usuário em forma de texto, a gente utiliza ela dentro de aspas duplas. Vamos lá. Digite a primeira nota. Até aqui tranquilo? Uhum. Eu Entendendo. vou executar esse algoritmo aqui só apenas com o comando escreval, tá? Ó. Estão vendo essa console do DOS aqui que apareceu preta aqui no lado direito? Ele botou a frase lá em cima, ó, digite a primeira nota. Depois, fim da execução. Por quê? Porque o nosso algoritmo só tinha um comando lá dentro, escreva, dizendo para o usuário digite a primeira nota. Conseguiram visualizar? Sim. 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 Tá. Então, o comando escreva, agora a gente já sabe que ele permite o quê? Que o usuário faça alguma entrada de dados. Ou ele simplesmente mostra uma informação. Ele permite mostrar uma informação e permite mostrar um texto e esperar que o usuário digite um dado. E também tem o comando leia, né? Se o comando escreva, ele permite que o usuário digite alguma coisa, eu tenho que ter o comando leia para quê? Capturar aquela escrita do usuário e armazenar em algum local. Qual local que nós vamos armazenar? Memória RAM. Memória. Beleza. Então, aqui em cima eu não defini os meus identificadores, que são as minhas variáveis, P1, P2, P3 e média. Se eu estou dizendo para o usuário assim, ó, digite a primeira nota, qual é a variável que eu vou armazenar? A variável P1, né?
E aí, tranquilo? Sim. Então, digite a primeira nota, leia P1. Quando o algoritmo encontra ali o comando leia P1, ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar lá naquela posição de memória chamada P1 do tipo inteiro, o valor que o usuário digitou. Vamos executar passo a passo aqui. Vocês acompanhem essa janela aqui que eu vou destacar para vocês. A primeira janela aqui em cima da direita, ó, que aqui, quando a gente executa, ele cria as variáveis que a gente declarou aqui na sessão. E nesse momento aqui a gente vai ver que ele atribuiu o valor lá na memória, tá? Vamos lá, executar passo a passo, F8. Ó. Quando a gente executa com F8, o que vai acontecer? Ó? Estão observando aqui, ó, que onde eu estou passando o mouse aqui, ó, tá aqui, ó, escopo, nome, tipo e valor, por enquanto não tem nada ainda. Tá o título da janela assim, ó, áreas das variáveis da memória. Todos conseguem observar aqui? Sim, sim. Sim. Agora o que Sim. acontece? Eu vou dar um F8, o algoritmo vai chegar aqui na seção de declaração de variáveis e automaticamente ele vai criar essas variáveis aqui para mim. O que é criar as variáveis? Vai lá na memória, reserva aqueles espaços e define aqueles nomes. Ó, vamos lá, quer ver? Ó? P1, P2, P3 e média. Olha lá. Ó. P1, P2, P3 e média. Tipo I, que é inteiro, valor 0. Então, nesse momento aqui, ó, lá na memória RAM já está alocado esses espaços com esses nomes e com esse tipo de dado. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Então, agora eu vou dar um F8 de novo. Ele vai declarar uma outra variável chamada nome, do tipo caractere, e definiu como valor nulo, né? E abre e fecha aspas. Beleza. Agora, terminou a sessão de declaração de variáveis, eu vou começar o quê? O meu algoritmo propriamente dito. Então, ele pega a palavra início lá, ó. Ficou o cursor piscando lá, ó. Digite a primeira nota. Daí agora eu vou digitar a nota 8. Quando eu der um Enter aqui, ó, ele veio para o leia P1 e na variável P1 aqui, ó, ele armazenou o valor 8. Conseguiram identificar aqui em cima? A linha de destaque branca aqui, ó. P1 Sim. tem o valor 8. Sim. O que aconteceu aqui? A gente fez a leitura de um dado, armazenou numa variável. Até aqui alguma pergunta? Professor, para o professor fazer a tecla ali, o professor aperta F8? F8. Ah, tá. Aqui em cima no menu, ó, RUM, rodar passo a passo, F8, tá? O F9, ele vai rodar o algoritmo direto. Ah, Tranquilo? tá bom. Tranquilo, obrigado, professor. Precisando só chamar, galera. Galera, os outros que não estão se manifestando aí, tá tudo na paz? Tudo ok. Ah, show de bola. Digite a segunda nota, leia P2, digite a terceira nota, leia P3. Então, aqui nós temos o quê? 3 leituras de dados, que seriam a entrada de dados do nosso algoritmo. Qual é o processamento do nosso algoritmo? Não é a soma das notas, então eu vou dizer que a variável média é igual, abre e fecha parênteses, o quê? P1 mais P2 mais P3 dividido por 3. O que eu tinha comentado lá no início da aula para vocês, que às vezes a gente corre o erro, é de dividir a última nota por 3. Daí o valor da média vai estar errado. Onde é que a gente consegue identificar esse problema? Geralmente no teste de mesa, né? Por quê? Porque eu não posso dividir só a última nota por 3, e sim a soma delas, né?
Certo? Isso. Alguma pergunta? Não. Deu pra entender bem? Não conseguiu entender ainda? Não, entendi. Tem alguém que não conseguiu entender, pessoal? Tudo certo, professor. Tá, então seguimos aqui no jogo. Agora, o que eu vou fazer? Se eu já tenho o cálculo da média, eu preciso mostrar, né, este valor, né? A gente viu que o comando escreva, ele mostra um valor também, não mostra? Ó. A média do aluno é. Agora eu vou fazer o quê? Vou concatenar. O que é concatenar? Eu vou dizer que junto com aquela frase, com aquele texto que eu escrevi ali, eu vou botar o valor de uma variável. Então, a média do aluno é média. O que ele vai fazer aqui? Ele vai lá na posição de memória definida como média, vai buscar o valor que está lá e vai escrever. Até aí, tranquilo? Sim. Vamos fazer um F8 passo a passo aqui, tá? Ó, digite a primeira nota, 7. Segunda nota, 7. Se vocês observarem aqui, ó, a nota 1 já tem 7, a nota 2 já tem 7, tá? Nota 3, 7. Agora, o que ele vai fazer? Vai fazer o processamento da variável média, que nada mais é do que é. Ele vai lá na posição de memória chamada P1, P2, P3, pega os valores que tem, soma, divide por 3 e atribui na posição de memória chamada média. Opa, sintaxe incorreta, vamos ver se acho que 2 pontos igual. Tipo inteiro. Ah, já peguei um. Deixa eu só botar carregar meu note aqui, galera. Já consegui a. Foi um problema de orelhada aqui do professor, galera. Na verdade, o professor não erra, né? O professor se engana. O professor se enganou aqui, tá? O professor nunca erra, tá, galera? Brincadeira. Não pode ser inteiro, né? Tem que ser o quê? Real, né? Vocês podem tirar 7,5, 6,5. Eu ia perguntar isso pro professor agora, sobre essa Tá, variação. por que ele deu erro aqui, pessoal? Ó? Porque o compilador da ferramenta entende que essa divisão poderia dar um número real. Aqui na leitura não deu erro, tá? Porque não deu erro porque eu informei tudo 7. Se eu tivesse informado 7,5 já daria erro, tá? Era Quando isso ele que eu queria perguntar, quando tivesse número quebrado, daí tinha que ser real? Isso mesmo. Foi um erro meu aqui, tá? Ah, tá, entendi. Então, não, erro não, o professor não erra, o professor se enganou, tá? Brincadeira. Foi um erro meu, tá, galera? Então, aqui, ó, o compilador entendeu o quê? Que quando ele foi fazer o cálculo da média, esse valor poderia dar um número decimal, que estava com tipo de dado inteiro. Então, vamos lá de novo. É assim mesmo que vai se aprendendo, tá, pessoal? Desenvolvimento é isso aí. Às vezes tu pensa que é uma situação, chega lá é outra, né? Ó, agora deu um outro erro, sintaxe incorreta. Vamos ver se é 2 pontos igual. É 2 pontos igual, tá? Atribuiu média 7. Agora o que ele vai fazer? Vai pegar o comando escreva e vai botar assim, ó, a média do aluno é média. Vamos lá, F8, ó. A média do aluno é 7. Conseguiram entender o que eu fiz nesse algoritmo aqui, pessoal? Sim. Sim. Alguém tem alguma dúvida?
Perguntas? Com um número variado também vai dar certo, professor? Tu diz um número decimal? Não só tipo 77777. Sim, Vai número dar. decimal tu fala, né? Isso. Já vamos executar aqui agora. Ah, tá. Ninguém tem dúvida, vamos seguir o jogo. Vamos fazer aqui. Vamos lá. F8. Vou fazendo passo a passo para vocês irem acompanhando, tá? 7,5. 7,8. É essa a pergunta, né? 6,3. Ó, média 7,2, ó. É isso mesmo? Vamos ver. Deixa eu ver a calculadora aqui. Deixa eu diminuir essa calculadora aqui. Então, foi informado 7,5 mais 7,8 mais 7,2. Divide por 3, 7,5. Não. 6,3, professor. Ah, tá. É 7,5 mais 7,8 mais 6,3. Divide por 3, 7,2. Tá certo a nossa média. Respondida a pergunta? Sim. Até aqui, dúvidas, pessoal? Quem não tem a instalação do Visual Alg ainda, vamos tentar instalar ela? Deixa eu vir aqui no... Aparecendo o navegador aí para vocês. Sim. Baixar Visual G 3.0. Deixa eu ver aqui, porque tem um site aqui que vai direto no... O que eu baixei aqui é uma versão um pouquinho mais avançada do que o professor está usando. Eu não baixei, eu já tinha salvo aqui no computador, né? Que nem eu fui mexer aqui, já me abaquei duas vezes e tive que fechar e abrir de novo. Qualquer coisa, manda o arquivo ou o link do download no Aconteceu WhatsApp. alguns errinhos, tá aqui, ó, Visual G. Ó, se vocês vierem nesse site aqui, ó, vamos lá. Vai acontecer alguns errinhos, porque é uma ferramenta free, tá? Uma ferramenta acadêmica, didática, né? Então alguns errinhos vai acontecer, tá, galera? Então se vocês entrarem no site, ó, visualg3.com.br, todos conseguem baixar aí, pessoal. É rapidinho, o download é rápido, é um executável pequeno, tá? Baixar o Visual G aqui, ó, primeira opção. Esse aqui é o professor que criou. Vamos lá, baixar Visual G. Eu baixei de outro site. Baixou desse? Não tem problema. Não, eu baixei de outro site, mas não tem problema, né? Não. É Ó, esse o aqui mesmo está na produto. 3.07. Deixa eu ver qual é a versão que está o meu aqui. O do professor, O meu tá- esse aí é 3.065. O meu tá... Provavelmente depois eu baixo essa versão nova aqui para ele ter alguma correçãozinha, tá? Eu tô 3.07. O meu também. Todos conseguem baixar. Sim, já tô baixando. É 12 Tá. mega. É 12? Sim, 12 mega. Tá, vou dar uns minutinhos aí para vocês baixarem, tá? Já baixei, já tá certinho. Só um pouco. Ele é um pouco diferente, professor. A tela, assim. Uhum. É o visual mais claro, né, Juliano? Isso, é bem esse. Tu baixou o 7, né? Aham. Foi bem isso que eu baixei também.
Ô, professor, Ui, tem a versão para Linux? O menino que ah, eu não- perguntou. só verificando, tá? Eu nunca usei Linux, daí eu nunca fui atrás, entendeu? Teria que Sim. dar uma olhadinha aqui nessa plataforma aqui se vai ter. Se não, tem um link ali, fale conosco, né? O meu tá aberto aqui já. Beleza. Vamos aguardar os demais colegas, tá? Quem já baixou, se quiser fazer aquele exercício da média ali para ir treinando, tá, pessoal? Ô, professor, dá de botar lá na tela lá do... Dá. É que eu tinha feito aquela tela, mas daí eu cliquei no botão aqui que o negocinho aqui que digita ficou meio estranho, daí eu não tava dando de digitar, ele tava pulando, dando espaço sozinho. Aí eu saí e entrei de novo. Sem problema. Já apareceu a tela ali? Sim. Sim, já apareceu. Tá, então quem já baixou, pessoal, por favor, podem copiar esse exercício aí e ir executando, tá? Tá bom. Até aí vocês conseguiram entender o que eu passei para vocês hoje? Sim, Sim. deu pra entender bem. Tranquilo. Eu fazendo o programa, né? Professor, e outra questão agora que eu tava mexendo, tem alguma variação, assim, quando eu for escrever, tipo, no nome ali? Se eu botar a letra maiúscula e minúscula, influencia? Não, aqui não. Quando a gente aprender Java, a gente vai ver que ele é case sensitive, né? Se tu usar tudo minúsculo, tu tens que referenciar tudo minúsculo. Aqui não, no Visual G não tem problema nenhum, tá? Ah, tá. É que eu vi falar sobre isso daí. Agora que me veio a dúvida. Quando a gente for aprender Java, daí a linguagem Java ela é case sensitive. O que é case sensitive? É sensível ao caso.
Se tu declarasse a variável nome com N maiúsculo, tu teria que atribuir nome com N maiúsculo. Senão ele entende que são variáveis diferentes. Aqueles dois pontos ali do real e do caráter, tem que ficar um embaixo do outro certinho? Ou pode botar do lado assim? É assim, ó, tá, deixa eu só voltar aqui. Eu falei para vocês que ia fazer da forma errada depois, né? Tá, vamos lá. Eu costumo fazer assim, tá? Digamos que vocês estivessem desenvolvendo o exercício, o primeiro algoritmo é normal, tá? A grande maioria faz tudo assim, ó. Estão acompanhando que eu estou deixando tudo alinhado à esquerda, né? Ó, vai rodar esse algoritmo? Vai rodar sem problema nenhum. Qual o problema que vai ter? O problema que vai ter quando a gente começar a aprimorar os nossos exercícios, que a gente vai começar a aprender a comando de decisão, que é o comando C. A hora que a gente for começar a analisar os códigos dessa forma, a gente vai começar a se perder. E isso academicamente, profissionalmente, é errado. Quando vocês forem trabalhar como analista, como programador, vocês vão ver que em momento algum se usa tudo alinhado à esquerda. Sempre tem que seguir o padrão de indentação. Então eu posso vir aqui, ó, editar. Sei que tá aqui. Não. Arquivo, editar, selecionar, localizar, substituir. Indentação. Ó, se vocês observarem, ó, ele só não indentou aqui o caractere, tá? Porque aqui não é um problema, na verdade, mas eu costumo deixar assim. Conseguiram observar que ele deixou ó, 1, 2, 3 espaços? Ó? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza? É questão de organização. Pode falar. Fica muito mais fácil de se organizar, que nem eu tô... Enquanto eu estudo, eu também fico deixando organizado para poder entender melhor, porque depois quando voltar lá atrás para ver se tem algum erro, alguma coisa, se perde tudo. Fica mais difícil, tá? Isso que, conforme eu falei, agora a gente ainda não está vendo o comando de decisão. Porque a partir do momento que a gente começar a ver comando de decisão e comando de repetição, daí a gente não gasta, daí dá o trabalho para descobrir quem é, da onde. Pô. Ô, professor, eu tava fazendo aqui, igual exemplo, professor, e ali na variável, o meu P1, P2, P3, o número ele fica em vermelho. Deve ser a versão que tu tá, pode ser uma versão diferente, traz com uma versão diferente da minha, né? Isso. Mais de alguém acontece isso Pode também? ser. Pode Tá ser igual o meu também. Tá em vermelho. Ah, tá. Pensei que eu tava fazendo alguma coisa de errado já. Deve ser o layout do teu.
Caramba, o meu tá dando erro aqui, eu não sei por quê. Aqui na média. Como é que é? Desculpa. O meu tá dando erro aqui na média. Que erro que tá dando? Pera aí, vou executar de novo. Que geralmente quando ele dá o erro, É, ele abre uma erro jaca... Sim, ele mostra a linha qual que tá o erro, né? Tá, tenta ler pra mim aí que eu quero ver se eu consigo te ajudar. Tá falando o que tá falando aqui, que é erro na atribuição de valores, variável média. Tu usou lá em cima... Como é que tu usou lá em cima, Lucas? Tu consegue dar um print e mandar no meu WhatsApp? Sim. Não é mais fácil ele só compartilhar a tela dele, professor? Mas se ele conseguir compartilhar, melhor Dá ainda. pra enviar aqui também no chat da reunião. É, Tá, show mas de é só bola. compartilhar a tela dele aí. Aí todo mundo Consigo. consegue ver se alguém tiver mesmo problema, alguma coisa. Ah, beleza. Não sabia que vocês conseguiam compartilhar. Tá, pera aí. É que eu não tô no... Eu tô falando pelo celular, mas tô mexendo Tipo no assim, ó, tá computador. ligado? Vou entrar aqui. Eu não sabia que tinha o recurso de compartilhamento para vocês aí. Show de bola. Sim, tem também. Peraí que eu vou entrar aqui na aula. Aí. Olha aí, tô tentando compartilhar. Tá tentando compartilhar? Tá aparecendo alguma coisa. Peraí. É que acho que O o professor professor tem tem que fechar. Deu? Dá de ver? Não, ainda não. O professor tem que parar de compartilhar. Deixa eu parar. Eu parei meu compartilhamento. Tá aparecendo eu? Não, não tá, cara. Não. Tá, peraí, vou cancelar. Tira print e dá o Ctrl V aí no chat. Fica melhor. Janela do aplicativo, tela inteira. Por que não tá? Ah, tá aqui. Deixa eu ver. Agora tá aparecendo alguma coisa aqui, Lucas. Vamos ver. Mas não tá aparecendo o negócio de código? Tá aparecendo só a tela do Microsoft Teams aqui. Agora saiu. Ô, o Lucas tem que tentar compartilhar a tua tela inteira mesmo. Não dá pra botar só no aplicativo. Ah, tá aqui. Oxi. Agora. Sim. Sim, Agora apareceu. Tá. Agora apareceu? Tá. Tu botou escreva ali na última, cara, na linha 17. É pra botar média. Ah! Como é que é? Executa ali pra ver, só pra gente ver. Tá. Ah, tá. Eu botei escriva. É escrival, né? Não, mas erro no inteiro média, 2 pontos igual P1 Tá, mais P2. ô Lucas, não é Ah, tá, inteiro, é o é mesmo. real. É isso, real, o mesmo erro que eu fiz lá, tá? É por isso. Como é que é? Ali em cima, ó. Ali no Lá em P1, cima. P2, P3 média. Não é inteiro, é Bota real. Ah, tá. Tipo de dado. Foi o mesmo erro que eu tinha feito no início, Lucas. Assim? Na verdade, Ô, Ô, Lucas, Oi. na verdade, tu não erraste, tu te enganaste igual o professor, né? Mais lá pra cima, Lucas, tem também um. Eu tipo copio do professor? Então tu te enganasse, né, cara? Ah, O professor não erra, se engana, né, cara? Lá em cima, na declaração lá, só passa para real que funciona, tá, Lucas? Linha 5, linha 5. Isso, lá na declaração, lá embaixo da palavra var, lá no início. aonde? Isso, aí, ó. Tira inteiro, passa real. Não? Como é que é? Daí tu apaga o inteiro. Tá, Linha 5.
Tá, mas o que pra fazer? Depois do ponto aí, ó. Apaga o real, Na linha apagar o 5. real. Tá. Só assim? Apaga não, apaga o real. Deixa o P3, tira a vírgula. Tira a deixa eu ver vírgula aqui. ali. Esse aqui. Ah, não, tu apagou a média, né? Bota vírgula média. Não, P1, ó, P1, vírgula, P2, vírgula, P3, vírgula. Tá. Média agora, né? 2 pontos. Lá onde está inteiro, tu apaga inteiro e escreve real. Ah, tá. Assim? Daí tu escreve real. Depois tu vai lá embaixo no teu algoritmo, tu botou real 2 pontos. Lá tu bota média, tá? Como é que eu faço pra voltar Não, aqui não, quando aí diferir? vai dar erro, tá? Lá embaixo, lá na linha 16, tu botou real 2 pontos, P1, P2, P3. Tu bota média. Aí, como é que eu faço pra selecionar de novo? Aí tu clica no xizinho, naquela janelinha preta que tem no xizinho lá em cima, tá? Ah, aqui. Normal. Isso aí é. Ah, tá. Pode fechar aí. Ou dá um enter, de repente ele sai. Não, já sei. Um ESC. Tá. Agora então ali na linha 16 tu corrige. Em vez de ser real, tu bota média. Que é a variável. Aí também. Mas era assim que tava antes. Não. Tu mudou. É. Tava certo. Tu só tinha que mudar lá em cima, tá? Ah, tá. Só tinha que mudar na linha 5. Agora executa que é pra dar certo, tá? Ah, tá. Agora deu. Fechou? Tu conseguiu entender onde estava o teu problema? Sim, sim. Deu pra entender bem. Show de bola. Mais alguma dúvida, galera? Pera aí que o meu também não deu problema aqui. Eu também. Aham. Compartilha. Ah, tá. Esqueci de uma vírgula. Agora deu certo. Tinha esquecido de uma Alguém com vírgulazinha. dúvida? Tinha esquecido uma vírgula. Galera, é isso aí mesmo, tá? O processo de aprendizagem é isso aí. A gente vai fazendo, vai vendo onde estão os erros, vai aprendendo com os erros. Às vezes a gente dá um erro e depois tu faz outro, dá o mesmo erro, pô, mas eu já passei por esse erro. Às vezes tu não lembra, é normal, tá? É assim que a gente vai construindo o aprendizado. Sim, agora o meu deu certinho. Até aí, tranquilo? Sim, esse foi tranquilo. Tranquilo. Os demais, conseguiram baixar o Visual G, galera? Os demais colegas que não estão se manifestando aí. Sim, tudo certo. Sim. O meu acabou de baixar agora, a internet estava ruim. Tá, tudo bem, não tem problema. Deu tudo certo. Então vamos dar mais um tempinho, né, para os colegas aí que não conseguiram baixar ainda, para baixar e fazer esse exercício, tá? Acharam muito difícil essa primeira atividade? Não, achei tranquilo, professor. Eu uma vez eu também mexi um pouco com o Arduino, assim, eu não sabia programar muito bem, entendia bem pouquinho, mas eu consegui já pegar de referência que eu usava no Arduino. Show de bola. Eu tava estudando um pouquinho de Java, eu achei estranho para escrever em português. Porque, na verdade, o objetivo aqui em português é te ensinar lógica, né?
Não, sim, tô ligado. Achei muito interessante, professor, começar a mexer nisso. Como é que é? Desculpa. Achei muito interessante começar a mexer nisso, principalmente passo a passo, assim, que dá para entender bem melhor. Ah, o legal é porque a gente vai conseguindo entender a dinâmica, né? A dinâmica do funcionamento, né? Sim, dá para entender bastante. Acho que terminaram de baixar agora. Conseguiram fazer, pessoal? Preciso compartilhar minha tela ali, para vocês copiarem. Como que eu vou compartilhar ela? Vamos compartilhar para os que baixaram por último. Já tô Consegui compartilhando. aqui. Tá, já estou compartilhando aqui, tá? Apareceu o compartilhamento para vocês? Aqui tá carregando. Eu tirei um print aqui, ó. Vou enviar aqui no chat. Deu.
Mandei aí no chat. Tá compartilhada a tela com vocês, pessoal. Não tá aparecendo aqui. Agora. Não. Ainda não. Nada. Mas enviei no chat a imagem do. Para mim tá como compartilhado aqui. Eu vou interromper o compartilhamento. E Eu acho que o professor está tentando compartilhar só a tela do aplicativo, do programa ali. Isso. Ele não funciona daí. Vamos ver aqui, deixa eu botar. Tem que compartilhar a tela de tudo, daí o professor consegue mostrar. Vamos ver. Compartilhar a tela inteira. Agora tá Apareceu mostrando. agora? Sim, Tá, beleza. agora já abriu o programa. Tem alguém que não fez ainda? Alguém não conseguiu? Se ninguém falar, daí já podemos prosseguir. Galera? Alguém não conseguiu? Tá. Galera, já que então provavelmente
conseguiram ou estão baixando ainda. Então a gente vai fazer mais um exercício, pode ser? Vamos? Deixa eu abrir aqui a lista de atividades. Esse aqui não é. Deixa eu fechar isso aqui que é o código da reunião. Tá aparecendo o arquivo do Word para vocês? Sim. Tá. Esse arquivo aqui depois eu vou carregar lá no ambiente virtual. Nós temos 8 exercícios que a gente vai começar a fazer 1 ou 2 agora, ou mais, e depois a gente continua na aula que vem. Quem já puder fazer como atividade é bem-vindo. Então, o primeiro exercício diz assim, ó, construir um algoritmo que receba 2 números e apresente o somatório dos números. Então, voltando lá na primeira aula e no início da aula de hoje. Quais são as primeiras etapas que a gente deve fazer quando se depara com um algoritmo? É ler o problema, interpretar ele e tentar extrair os dados, né? Quais são os primeiros dados? Quais seriam as entradas desse algoritmo? Algoritmo que receba, que leia, que o usuário informe. Sempre que a gente encontrar essa nomenclatura, eu sei que isso vão ser entradas. E geralmente, quando a gente trabalha com entrada de dados, eu preciso de variáveis para armazenar, né? Então, construa um algoritmo que receba 2 números. Então, eu vou precisar uma variável para o número 1 e uma variável para o número 2. Até aí, tranquilo? Sim. E apresente o somatório dos números. Então, a soma, o que é? O processamento. Então, 2 variáveis para armazenar os números e uma variável para armazenar a soma. Todos entenderam? Sim. Então, vamos lá para o Visual G. Eu vou usar a mesma estrutura aqui, tá? Vou definir como N1 para o número 1. Todos estão vendo o Visual G? N2 para o número 2 e a soma. Então, vamos apagar aqui, né? Digite, né, o primeiro número, né? Digite o primeiro número. Leia N1. Agora eu vou fazer o quê? Vou duplicar esse código e vou digitar o segundo número. Leia N2. Até aqui tranquilo, né, pessoal? A mesma ideia que a gente fez no exercício anterior das notas. Sim. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a soma, né? Então eu vou dizer que a soma vai ser igual ao quê? N1 mais N2. O exercício não pedia construa um algoritmo que leia 2 números e apresente a soma deles? Agora eu vou fazer o quê? Simplesmente vou dar o escreval. Vou abrir e fechar parênteses, vou abrir e fechar aspas, vou botar o texto aqui, né? Vou botar assim, ó. A soma dos números é 2 pontos, vírgula, variável soma. Quando eu estou fazendo isso, o que acontece? Eu estou jogando uma informação de texto e estou mostrando o valor que está em uma variável. Até aí, beleza? Dúvidas, Sim, perguntas? tranquilo. Fale agora ou cale-se para sempre. Vamos lá. Então, vou executar, tá? Vou fazer um F8 aqui passo a passo, depois a gente executa de novo, direto com F9. Ó, declarou as variáveis. Digite o primeiro número, 8. Deixa eu ligar o teclado aqui, 8. Desculpa. Digite o segundo número, 5. Somou. Mostrar, ó, a soma dos números é 13. Fim algoritmo. Agora, se eu executar direto com F9, ó, já vai lá, digite o primeiro número, 8. Digite o segundo número, 5.
A soma dos números é 13. Entenderam? Sim. Sim. Tá. Agora, o segundo exercício, vocês já podem fazer sozinho, né? Construir um algoritmo que receba 2 números e apresenta o produto dos números. O que é produto? Multiplications, né? Multiplicação, né, galera? Sim. Então, vamos lá. Pra gente fazer? Isso. Ô, professor, Pode falar. qual que é o algoritmo para multiplicação? Tentei aqui o ponto e o... O asterisco, Botei o asterisco, também não deu. o que deu? Deu algum erro? Deu. Calma aí, vou tentar aqui de novo, depois eu, se não der certo, eu compartilho a tela. Tá. Tô no aguardo aí. O meu tá pronto. Show de bola, parabéns. Conseguiu entender? Sim, sim, tranquilo. Eu também já acabei. Tá, parabéns.
Alguém está com alguma dúvida? Galera, na escuta? Sim, eu Aqui só tá tava tudo fazendo. tranquilo. Já acabei já também. Dúvidas? Deixa eu acessar aqui Deixa eu acessar aqui o ambiente virtual. Eu já vou postar esse arquivo lá, tá? Esse arquivo dos exercícios. O que estão achando? Estão conseguindo entender, pessoal, a aula de hoje? Sim. Sim. Tô bem nervoso pra dizer. Lógico que se fosse presencial seria melhor, né? Mas em breve a gente já vai estar com essa situação aí resolvida, né, galera? Deu pra seguir aqui. Desculpa. Deu uma cortada no áudio. Consegui. Ah, show de bola. Era só a vírgula. É isso aí. Eu não consegui terminar, professor. Tá dando um problema. Qual o problema que tá dando? Tá aparecendo variável produto não encontrado. Quer ver? Deixa eu... Declarou lá em cima, Juliano. Vou compartilhar a tela aqui. Tá. Manda bala aí. Aparecendo? Agora apareceu, só que tá muito pequena, cara. Tá pequena. Vamos ver. Ô, Juliano, na linha 14 ali falta parênteses. A linha 14. É parênteses aqui? É. O produto tá escrito errado. Eu não consigo, pra mim tá muito pequeno aqui, eu não consigo identificar, tá? N1 vezes N2. Oi, mó simples. Entendi. Entendeu? Entendi. Um erro bem tosco. Verdade, produto tá escrito errado. Não tem problema. Isso aí acontece, tá? Isso que eu falei pra vocês. Isso é normal no início do aprendizado. Na vida profissional vocês vão se deparar com isso. Isso é normal. Ó, fechou. Pessoal, dúvidas sobre o que nós vimos na aula de hoje? Variáveis, os tipos de dados, declaração de variáveis e sobre essas atividades que nós fizemos. A única dúvida que eu tinha já consegui resolver, professor. Tá, eu acabei de subir lá no AVA esse arquivo do Word que estava compartilhado aqui. Então a gente pode fazer assim, ó, vocês tentam fazer essas atividades e a semana que vem a gente retoma com essas atividades e faz a correção. E a gente vai upar algum lugar no AVA, professor? Desculpa? A gente vai upar isso em algum lugar no AVA ali? Se vocês vão postar no AVA? Isso, postar. Deixa eu ver. Eu só botei como um arquivo lá, eu não criei como uma tarefa ainda, tá? Ah, tá. Mas o professor vai botar, no caso, uma tarefa pra gente colocar. Depois eu coloco uma tarefa lá para vocês enviarem, tá? Tá bom, Mas nesse no primeiro- caso, se o professor botar uma tarefa, a gente vai ter que enviar
a programação que a gente fez ou só o print que a gente Isso. terminou? É só salvar em cima Pode, da Dark. pode sair o arquivo, né? Vocês podem mandar o arquivo do Visual Alg, né? Que vocês desenvolveram, né? Mas ainda a gente volta na aula que vem com essa mesma lista e faz uma correção. Tranquilo? Tranquilo, deu pra entender. Tá. Se vocês tiverem dúvida, durante a execução é só me chamar, tá? Assim que possível eu respondo para vocês. Tá bom. Beleza então, galera? Beleza. Beleza. Então tá, galera. Boa noite aí, se cuidem. Obrigado pela atenção. Se precisar de alguma coisa é só chamar, tá bom? Tá bom, boa noite, professor. Falou. Um abração aí, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.